Oi, gente, meu nome é Gabriela e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre os exames de leucograma, T4 e TSH. O grupo é formado por mim, Daniel, Marcos, Maria Fernanda, Mariane, Milena, Pamela e Sara. Somos estudantes do 5º período de fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas. O leucograma, ele é um exame que faz parte do hemograma, e ele é feito a partir da coleta de sangue em laboratório. Esse exame, ele vai avaliar a quantidade e a qualidade dos glóbulos brancos presentes no nosso sangue, que são as células de defesa do nosso organismo. Falando um pouco sobre os leucócitos, eles têm sua origem na medula óssea e eles se diferenciam a partir das células-tronco e multipotentes. Esse grupo celular pode ser encontrado no sangue, na linfa e também nos órgãos linfóides, como a medula óssea, o timo e os linfonodos. Então, um leucograma vai ser solicitado para avaliar o sistema de defesa do organismo e também para verificar se há algum processo infeccioso, inflamatório, alérgico, tóxico, neoplásticos ou a presença de uma doença autoimune. O valor normal de leucócitos no sangue é de 3.500 a 10.500 por milímetros cúbicos. Porém, esses valores podem se alterar de acordo com cada laboratório. Quando há um aumento dos leucócitos no sangue, ou seja, quando ele passa de 10.500 por milímetros cúbicos, teremos a leucocitose. Isso vai ocorrer pela reação do organismo a várias infecções ou processos inflamatórios, o que significa que o seu corpo está combatendo algum problema. Esse aumento de leucócitos será investigado os sintomas apresentados pelo paciente. Para conseguir chegar. Alguns exemplos que podem levar ao aumento dos leucócitos são a leucemia e asma. Vale ressaltar também que há 3 tipos de leucocitose. A fisiológica, que é um aumento pequeno no número de leucócitos, podendo ser desencadeado por situações de estresse, como a TPM nas mulheres. Temos também a reativa, que é um aumento moderado dos leucócitos, acontecendo em infecções bacterianas, por exemplo. E, por fim, a patológica, que já é um aumento significativo dos glóbulos brancos totais, que pode ser resultado de doenças como a leucemia. Agora, quando há uma diminuição no número de leucócitos, que é quando está menor de 3.500 por milímetros cúbicos, teremos a leucopenia. É uma reação associada a uma ampla variedade de infecções bacterianas e virais, como a dengue, hepatite A, B e C e também HIV. No leucograma, não basta apenas analisar o número total de leucócitos. É de suma importância associar esse dado à contagem das células que se subdividem a partir dos glóbulos brancos. Os leucócitos, eles podem ser classificados em granulócitos e agranulócitos. Enquanto os granulócitos possuem um núcleo celular irregular e grânulos primários e específicos no seu citoplasma, os agranulócitos apresentam um núcleo regular e não possuem grânulos específicos no seu citoplasma. Os granulócitos abrangem as células eosinófilas, basófilas e neutrófilas, enquanto as agranulócitas se subdividem em linfócitos e monócitos. Os neutrófilos são as células sanguíneas mais abundantes do sistema de defesa, constituem cerca de 70% dos leucócitos circulantes e são responsáveis pela fagocitose e destruição de partículas estranhas. São produzidos e armazenados na medula óssea e liberadas para o sangue periférico através de mediadores químicos produzidos pelo processo inflamatório. Em sua grande maioria, se apresenta na sua forma madura, mas também podem ser encontrados em forma de bastonetes. O aumento do número de neutrófilos imaturos pode ser chamado de neutrofilia, ou desvio à esquerda. Nessa situação, há uma grande concentração de bastonetes ou outras células jovens. Mais de 500 bastões por milímetros cúbicos presentes indica um processo infeccioso. Os neutrófilos são os primeiros glóbulos brancos a responder a uma infecção bacteriana. Portanto, a causa mais comum de neutrofilia são as infecções bacterianas. Já a neutropenia é a diminuição na quantidade de neutrófilos circulantes. Nesse desvio, as células neutrófilas encontradas estão em processo de envelhecimento e a medula óssea se encontra em dificuldade de produzir novas células. Essa condição torna o organismo mais suscetível a uma infecção. A diminuição no número de neutrófilos pode estar associada a infecções virais, antibióticos como cloranfenicol, anti-inflamatórios não hormonais, drogas no tratamento da AIDS, quimioterapia oncológica, etc. E para retomar o que foi dito anteriormente, o desvio à esquerda significa a presença de neutrófilos imaturos,
como por exemplo os bastonetes. E o desvio à direita é a presença de muitos neutrófilos maduros devido à remissão da doença. Os basófilos, eles são receptores de IgE e em casos de inflamação ou alergia liberam duas substâncias, a heparina, que é um importante coagulante, e a histamina, que atua como vasodilatadora nas alergias. O valor normal de basófilos no nosso organismo é de 0 a 100 milímetros por metro cúbico. Logo, se o valor for maior que 100, ocorre a basofilia. As principais causas são asma, sinusite e rinite, já que são responsáveis por intensos e prolongados processos inflamatórios ou alérgicos. Outros exemplos são a colite ulcerativa, leucemia mieloide crônica e artrite reumatoide. E também tem a basopenia. As principais causas são a ingestão de medicamentos que enfraquecem o sistema imune, como os corticoides, a ovulação, a gravidez e hipertireoidismo. Os eosinófilos, eles são responsáveis pela defesa contra as infecções parasitárias, bactérias intracelulares e modulação das reações de hipersensibilidade. O valor normal dos eosinófilos no nosso organismo é de 50 a 500 milímetros cúbicos. Então, se o valor de eosinófilos for maior que 500 milímetros cúbicos, ocorre a eosinofilia. Ela está associada a fenômenos alérgicos, parasitoses ou distúrbios dermatológicos. Além disso, outras causas de eosinofilia incluem doenças gastrointestinais, doenças de Hodgkin e doenças com imunodeficiências. É possível de ocorrer também a síndrome de hiperoeosinofílica, que se refere a um amplo espectro de doenças que vão desde a síndrome de Leufer à leucemia eosinofílica crônica. Agora, se o valor de eosinófilos for menor que 50 por milímetros cúbicos, ocorre a eosinopenia. Ela aparece em situações de estresse e em casos inflamatórios agudos. Ocorre a estimulação de adrenocorticoides e liberação de epinefrina ou de ambos. E como a Maria Fernanda falou, os leucócitos eles são divididos em dois grupos, os granulócitos, que acabou de ser retratado, e os agranulócitos. Os agranulócitos, eles são classificados em dois tipos, linfócitos e monócitos. Os linfócitos são responsáveis pelas funções do sistema imune. Produzem anticorpos, como os linfócitos B, que irão atuar contra antígenos. E além dele, também tem os linfócitos T, que também vão defender o nosso corpo após o reconhecimento de um determinado antígeno. O valor normal de linfócitos no nosso organismo é de 900 a 2.900 milímetros cúbicos. A linfocitose ocorre quando o número de linfócitos é maior que 2.900 milímetros cúbicos. Ela pode ser absoluta quando o número de linfócitos é maior que 5.000 milímetros cúbicos, como o caso de infecções virais, ou extremamente elevada, que é quando o número de linfócitos é maior que 15.000 milímetros cúbicos, como em casos de mononucleose infecciosa ou coqueluche. Além disso, também pode ocorrer as linfocitoses secundárias e processos infecciosos, devido à presença de linfócitos atípicos. E, além disso, tem a linfocitopenia, que é quando o número de linfócitos é menor que 900 por milímetros cúbicos. As causas mais comuns são de distúrbios autoimunes, como a AIDS, e pode ocorrer também a linfocitopenia em situações de estresse ou uso de corticosteroides. E também tem os monócitos. Eles têm a função de fagocitose e eliminação de micro-organismos e, principalmente, como célula apresentadora de antígenos, sendo de grande importância no processo inflamatório em nível tecidual. O valor normal de monócitos no organismo é de 300 a 900 milímetros cúbicos. A monocitose acontece quando o número de monócitos é maior que 900 milímetros cúbicos.
e ocorrem doenças consideradas infecciosas de evolução crônica e protozoárias, como a tuberculose, sífilis e endocardite bacteriana. Já a monocitopenia acontece quando o número de monócitos é menor que 300 milímetros cúbicos. Ocorre em casos de infecções no sangue, tratamentos de quimioterapia e problemas de medula óssea, como anemia aplástica e leucemia. E, além disso, pode ocorrer secundariamente no uso de farmacológico de glicocorticoides e em casos de endoxitemia. Aí, nesse exame de leucograma, nós temos valores encontrados do paciente e os valores de referência. Dos leucócitos por milímetros cúbicos, os valores encontrados são de 7.910% e os valores de referência variam de 3.500 a 10.500. Logo, os leucócitos desse paciente, ele está normal. Os neutrófilos, os valores encontrados é de 39% e 3.084 por milímetros cúbicos. E os valores de referência varia entre 40% a 78% e 1.700 a 8.000 milímetros cúbicos. Então, os neutrófilos também estão normais. Os promielócitos, eles são considerados zero, tanto o valor encontrado quanto de referência. Os mielócitos, metamielócitos, também são zero e estão normais. Os bastonetes, os valores encontrados foram de zero e os valores de referência variam de 0 a 5% e de 0 a 840 por milímetros cúbicos. 0 a 840 por milímetros cúbicos, então ele também está normal. Os segmentados, os valores encontrados é de 39% e 3.084 milímetros cúbicos, e os valores de referência variam entre 30% a 60% e 1.000 a 8.000 milímetros cúbicos. Então, ele também está normal. Eosinófilos, valores encontrados é de 4% e de 316 milímetros cúbicos. E os valores de referência vai de 1 a 5% e de 50 a 500 por milímetros cúbicos. Então, os eosinófilos também estão normais. Os basófilos, os valores encontrados no leucograma desse paciente varia de 1% a 79 por milímetros cúbicos, e os valores de referência é de 0 a 2% e de 0 a 100 por milímetros cúbicos. Então, ele também está normal. Os linfócitos, os valores encontrados é de 51% e 4.034 por milímetros cúbicos. Já os valores de referência varia de 30% a 60% e 900 a 2.900 por milímetros cúbicos. Então, a gente percebe que os linfócitos, eles estão em uma quantidade maior, então, provavelmente, esse paciente está com a linfocitose, que é quando os valores estão maiores que 2.900. Os linfócitos atípicos varia de 1% a 79 por milímetros cúbicos, e os valores de referência é de 0 a 1, então ele está normal. Os monócitos é 4% nos valores encontrados e 316 por milímetros cúbicos. Os valores de referência variam de 2 a 10% e 300 a 900 por milímetros cúbicos, que também está normal. Já os plastos, eles são todos zeros e está tudo normal. As plaquetas, os valores encontrados é de 294.000 por milímetros cúbicos, e os valores de referência variam de 150.000 a 450.000 por milímetros cúbicos, então também está normal. E o aspecto celular desse exame foi considerado normal. Olá, meu nome é Mariane e agora eu vou falar um pouco sobre a tiroxina livre. A tiroxina, mais conhecida como T4,
iodotironina, T3, controla como cada célula do corpo gasta energia. Esse processo é chamado de metabolismo. Quando a tireoide produz muito T3 e T4, nosso metabolismo fica acelerado. E quando a tireoide produz pouco T3 e T4, nosso metabolismo se torna mais lento. A produção de T3 é feita pela glândula da tireoide. E a quantidade de T3 e T4 produzido pela tireoide é controlado pela hipófise. A gente tem um esquema de como funciona a tireoide. E é bom a gente saber também que a tireoide ela é uma glândula que regula as funções das células de todo o organismo. Num primeiro momento, no esquema, a gente tem um mecanismo regulador da ação da tireoide, que começa no cérebro, mais especificamente na hipófise, onde é produzido o TSH. E TSH é uma sigla em inglês de hormônio estimulante da tireoide. O TSH é que sinaliza para a glândula da tireoide produzir o T3 e o T4. Na segunda parte, a gente tem o iodo dos alimentos sendo captado pelas células da tireoide e passa por um processo de oxidação e se associa à tiroglobulina, que é uma proteína sintetizada na glândula e que resulta nos hormônios T3 e T4. Na terceira e última parte do esquema, a gente tem a parte da produção hormonal da tireoide, que é direcionada para os diversos órgãos pela corrente sanguínea. A glândula da tireoide regula as funções das células de todo o organismo. Ela controla o metabolismo, ela controla a produção de calor, a fertilidade, a memória, a atenção, o sistema nervoso central, o batimento cardíaco e os níveis de colesterol, que é realmente o hormônio responsável por controlar o nosso metabolismo, produzindo em sua maioria a partir do T4 circulante. Quando estão na corrente sanguínea, os hormônios T3 e T4 ficam ligados a uma proteína chamada globulina ligadora de tiroxina, ou TBG. Nessa situação, eles não podem ser utilizados nos nossos órgãos, ou seja, esses hormônios tiroidianos eles só estão livres para ser usados como metabolismo no corpo quando eles não estão com a TBG. O T4 total e o T4 livre são dois testes distintos que podem ajudar o médico a avaliar a função da tireoide. O teste de T4 total é utilizado para ajudar a diagnosticar o hipertiroidismo, que é quando a gente está com o metabolismo acelerado, e o hipotiroidismo, que é quando a gente está com o metabolismo mais lento. Como o T4 livre é a forma ativa da tiroxina, o teste T4 livre é considerado por muitos médicos como um reflexo mais preciso da função do hormônio tireoidiano, e na maioria dos casos, seu uso substitui o exame de T4 total. Ou seja, quando a gente vai pegar o nosso exame lá e a gente vê o T4 livre, é um exame para a gente ver a parte de hipertiroidismo e hipotiroidismo, que os médicos preferem por ele ter essa precisão maior em relação ao hormônio tiroidiano. A gente tem um exame, de tiroxina livre, T4 livre, de uma pessoa de 46 anos, que tem como resultado 0,81 nanograma por decilitro. E aí a gente pensa em avaliar esse exame. Bom, um exame de T4 total e T4 livre é principalmente solicitado em resposta a um teste de TSH anormal. Lembrando que o TSH anormal, o TSH é o hormônio estimulante da tireoide,
que é ele que sinaliza quando os hormônios têm que ser produzidos. Então, se ele tem essa sinalização de estar anormal, ele pode estar produzindo mais ou menos T3 e T4. Normalmente, o intervalo considerado como normal nos níveis de T4 estão entre 0,7 e 1,8 nanograma por decilitro. Só que essa referência ela varia de acordo com o laboratório que você está fazendo o exame. Altos níveis de T4 podem indicar hipertiroidismo e baixos níveis de T4 podem indicar hipotiroidismo. Aqui no canto da tela, a gente tem algumas características do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. O hipotiroidismo, ele tem a característica da pessoa ter um cabelo mais seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, que é quando a tireoide está diminuída. Já o hipertiroidismo, ele é característico pela perda de peso, olhos salientes, suores excessivos, pescoço inchado. E esse pescoço inchado acontece porque a tireoide está aumentando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o TSH. De acordo com os consensos do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a dosagem do TSH é o exame inicial para identificar as doenças da tireoide. Dentre todas as doenças que acometem essa glândula, a mais comum é o hipotireoidismo. A doença é mais frequente entre mulheres e pessoas com mais de 60 anos de idade. Além disso, o fator genético também interfere nessa doença, que pode se repetir para um membro de uma mesma família. Agora, sobre a relação da tireoide e do TSH. Primeiro eu vou completar sobre o que foi dito a respeito da tireoide. A tireoide ela é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e regula as funções de órgãos importantes, como o coração, cérebro, fígado e os rins. Como dito anteriormente, ela vai atuar no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, na regulação de ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. A função da tireoide é controlada pela hipófise, uma outra glândula, só que essa fica localizada no cérebro. E voltando um pouquinho no que foi dito quando a Mari estava explicando sobre o T4, a hipófise produz um hormônio chamado TSH, que é o estimulador da tireoide, e ele ativa as células produtoras de T4 na tireoide. Então, como que funciona o mecanismo da tireoide com o TSH? Aqui tem duas fotos que está explicando um pouquinho essa relação de ativação e inibição. Quando existe pouco hormônio tireoidiano circulante, a hipófise ela sente essa deficiência e aumenta a secreção de TSH, dando ordem para que haja uma maior produção de T3 e T4 pela tireoide. Quando os níveis de T3 e T4 voltam a ficar satisfatórios, a hipófise sente essa normalização e automaticamente reduz a produção de TSH, reduzindo, consequentemente, o estímulo sobre a tireoide, evitando que essa passe a produzir hormônios em excesso. Então, esse balanço que eu acabei de explicar entre os níveis de TSH e T4 livre, ele é muito delicado. Por quê? Porque a hipófise precisa manter sempre uma concentração de TSH ideal, de modo que, ao mesmo tempo, impeça a tireoide de produzir poucos hormônios, mas que ela não estimule a produzi-los demais. Então, que tem que estar sempre numa quantidade ideal e suficiente. Sobre as disfunções na tireoide, quando há uma disfunção nessa glândula, ela cresce, causando uma saliência na parte da frente e do lado do pescoço, como está mostrado na imagem, que é conhecido como bócio. O bócio, ele vai ocorrer tanto pelo excesso de tiroxina, que é o hipertireoidismo, quanto pela falta, pela deficiência da tiroxina, que é o hipotireoidismo. Eu vou falar melhor mais para frente, mas só para introduzir, essa deficiência ela é percebida quando os níveis de TSH estão altos e o de T4 está baixo.
Mas também é importante lembrar que na fase inicial da doença, ou mesmo quando ela se manifesta de forma leve, o TSH vai estar alto, mas o T4 pode estar normal. Agora, quais são as características dessas doenças? Primeiro, essas duas doenças são bem opostas quanto aos sintomas. O hipertireoidismo, ele é caracterizado, como eu disse, por uma tireoide hiperativa, que produz mais hormônios do que o necessário. A quantidade extra de hormônios que é produzido faz com que o metabolismo se mantenha constantemente acelerado. Então, além do inchaço no pescoço, que essa doença tem como sintoma, nós também podemos falar dos batimentos cardíacos irregular e acelerado, né, que é ataque cardíaco ou arritmia, perda de peso ou aumento de apetite, suor excessivo, intolerância ao calor, irregularidade nos ciclos menstruais, perturbações emocionais, distúrbios do sono, ansiedade, irritabilidade, fraqueza muscular. E uma dica que é importante para o paciente com hipertireoidismo, que ele consuma bastante proteínas na sua dieta rotineira, mas que também se atente e evite peixes, crustáceos e outros frutos do mar para não aumentar os níveis de iodo no sangue. Agora, o hipotireoidismo, que ele é o mais comum, como dito anteriormente, ele é caracterizado pela deficiência da tiroxina. Isso faz com que o organismo fique desacelerado, afetando, assim, as funções diferentes do corpo. Os seus sintomas são bócio, que é o inchaço no pescoço, assim como no hipertireoidismo, cansaço ou lentidão, depressão mental, sensação de frio, ganho de peso entre 2 a 4 quilos, pele e cabelo seco, constipação, irregularidades menstruais. Em adultos, o hipotireoidismo não tratado pode causar o aumento dos níveis de colesterol e levar a doenças cardíacas. E uma condição que pode representar risco de vida é o coma mixedematoso, porque ele pode apresentar risco de vida quando o hipotireoidismo for grave e não tratado, que pode levar a esse coma. O diagnóstico de hipotireoidismo é muito importante durante a gravidez, porque quando não tratado, ele pode afetar o crescimento e o desenvolvimento do cérebro do bebê. Todos os bebês, logo após o nascimento, eles têm que ser testados para o hipotireoidismo. E se não for tratado prontamente, a criança que tem o hipotireoidismo congênito, ela pode ter um atraso no desenvolvimento mental e não conseguir crescer normalmente. Aqui, nós trouxemos um exame de TSH ultrassensível. Aqui, no lado direito, nós temos os valores de referência. E nós temos que nos atentar à idade do paciente, que no caso desse nosso exemplo, ele tem 46 anos. Então, a gente tem que basear nos valores de referência de 0,38 a 5,33. Sua taxa de TSH está acima do valor esperado no caso, porque o paciente está com 7,35. Então, nós temos que nos atentar ao hipotireoidismo. Aqui, nós fizemos uma tabela para resumir a interpretação desses valores. Começando aqui, quando o TSH está alto e o T4 está normal, o paciente, ele apresenta o hipotireoidismo subclínico. Ela caracteriza quando está no estágio inicial da doença. Nessa etapa, a elevação do TSH consegue estimular a produção de hormônios tireoidianos de forma a mantê-los em níveis adequados. O paciente não vai manifestar sintoma algum. Por quê? Porque os sintomas eles surgem devido ao baixo nível de T4, que é o que não está acontecendo aí. O T4 está no nível normal. Os pacientes com hipotireoidismo subclínico, eles costumam ter um TSH um pouco elevado, entre 5 a 10 micrômetro por litro e um T4 livre normal, entre 0,7 a 1,8 nanograma por decilitro. Agora aqui, quando nós temos o TSH elevado e o T4 baixo, nós temos um hipotireoidismo clínico.
Nessa fase da doença, ela já é mais severa, porque por mais que a hipófise aumente a produção de TSH, a tireoide do paciente é incapaz de responder, produzindo mais hormônios tireoidianos de forma a tentar normalizar esses níveis. Nesse caso, o paciente tem um TSH elevado, geralmente acima de 10 micrômetro por litro, e níveis baixos de T4 livre. Então, como o seu T4 ele está baixo, o paciente costuma ter sintomas típicos de hipotireoidismo. Aqui, quando ambos estão elevados, o TSH e o T4, o paciente ele apresenta um hipertireoidismo central. Essa situação ela é completamente diferente. Nesses casos, o problema não está na tireoide, de quem está respondendo. A tireoide ela está respondendo de forma adequada ao estímulo TSH. O problema ele está na hipófise, que mantém uma produção elevada de TSH, apesar do paciente já ter níveis elevados de hormônios tireoidianos na circulação. Como é excesso de T4 livre, o paciente apresenta sintomas de hipertireoidismo. Essa forma de hipertireoidismo, causada pela disfunção da hipófise, ela é mais rara do que o hipotireoidismo provocado pela doença da tireoide. Aqui também a gente colocou outras supostas causas que pode levar ao aumento do TSH, que no caso são tumores na hipófise ou também determinados medicamentos. Agora, aqui nesse outro quadro, começando aqui quando nós temos um TSH baixo e um T4 livre normal, nós temos um hipertireoidismo subclínico. Isso ocorre quando a tireoide ela anda muito funcionante, fazendo com que os níveis de TSH desabam, de forma a cessar o estímulo sobre ela. Neste caso de TSH, o TSH costuma estar abaixo de 0,4 micrômetro por litro. Mas os níveis de T4 livre encontram-se normais, então o paciente não apresenta sintomas. Agora aqui, no hipertireoidismo clínico, a tireoide ela fica excessivamente ativa e passa a funcionar de forma independente da hipófise, produzindo hormônios, mesmo que não haja o estímulo do TSH. Então, quando há muito T4 livre na corrente sanguínea, a hipófise fica inibida, digamos assim, praticamente sem produzir TSH, com um nível muito baixo. Agora aqui, nesse quadro, nós temos ambos o TSH e o T4 livre estão baixos. Significa que nós temos uma tireoide sadia que responde adequadamente à falta de TSH. O problema, nesse caso, será da hipófise, que diante de um nível baixo de T4 livre, ela mostra incapaz de aumentar a liberação de TSH, de forma a estimular a tireoide a produzir mais hormônios e impedir que o paciente tenha hipotireoidismo. Dessa forma, nós temos um hipotireoidismo central. E ele é mais raro do que o hipotireoidismo gerado por problemas da tireoide. E aqui também nós colocamos umas outras causas do TSH baixo, que pode ser devido a tumores e medicamentos ingeridos pelo paciente. E aqui estão as nossas referências. Obrigada pela atenção.